Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Grêmio porque tem uma informação exclusiva de bastidores que eu vou revelar para vocês. Vem aí pelo menos uma grande contratação no Grêmio e você vai saber o que mudou em relação aos últimos dias e por que o Renato se manifestou daquela forma na entrevista coletiva depois da derrota do Caxias, pro Caxias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, então te inscreve, não custa nada, é de graça, é só clicar em inscrever-se. Você participa do canal, você abre aqui o YouTube, você recebe os meus vídeos, é muito mais fácil, a gente fica conectado. Bora? Então vamos juntos. Gente, eu falei aqui que o Renato fez as vezes de dirigente, né? Quando depois da derrota para o Caxias, ele vai lá e praticamente cobra reforços, praticamente não, ele exige reforços e anuncia. Ó, fiquem tranquilos que essa semana vão chegar 2 ou 3 nomes, 3 a 4 nomes. Muda um pouco o discurso em relação ao que os dirigentes haviam dito, né, desde o começo da temporada, de que o Grêmio não iria contratar tanto assim, que havia perdido apenas o Soares, que obviamente a prioridade seria um centroavante, mas que de resto estava tranquilo e tudo mais. O que mudou nesses dias todos a ponto do Antônio Brum dar essas entrevistas falando exatamente em apenas um reforço para centroavante, de que a situação estava difícil, né? O orçamento estava baixo e de repente o Renato chega e na sua primeira entrevista do ano ele já fala diferente. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que, segundo algumas informações que eu colhi nos bastidores do Grêmio, tudo isso foi, digamos assim, preparado. Tudo isso foi planejado. Tudo isso foi pensado. Renato e diretoria. Porque não parte da direção de futebol, e isso é importante para o torcedor saber, algo que a gente sabe, mas assim, ficou mais evidente com os contatos que eu fiz. A direção de futebol, ela não pode gastar o dinheiro do clube. Indiscriminadamente. Por que é difícil contratar? Mas o Grêmio vira... O presidente Alberto Guerra assumiu o clube com uma dívida muito alta e ainda assim ele investe no futebol. Pega alguns parceiros naquele momento e monta um time, que era o que precisava. Depois de um ano, esse orçamento ele diminuiu. Ele diminuiu muito mesmo com a folha de pagamento ali, o Grêmio no conselho conseguindo aumentar. Então, assim, o que eu consegui colher é que os dirigentes da pasta do futebol, eles ficaram um pouco amarrados do ano passado para cá. O que mudou? O que mudou foi o cenário, né, gente? O Grêmio identificou as carências, percebeu que precisava contratar mais do que isso, só que os dirigentes, quando eu falo os dirigentes, é o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum, o vice de futebol, e o executivo Antônio Vivian. Eles não poderiam simplesmente sair gastando. Não poderiam. Eu descobri isso. Não poderiam. Então, quando eles vão para a entrevista e meio que jogam para a torcida dizendo que existe essa dificuldade orçamentária, é para convencer o conselho, é para convencer os responsáveis pelas finanças do clube de que, assim, rapaziada, ou a gente abre a torneira, mesmo com uma estratégia que pode ser pensada em termos de marketing, como foi no caso do Soares e tudo mais, ou a gente vai ficar para trás. Então, o discurso do Renato, ele não é contra, ele não é em cobrança à direção, não. Ele está alinhado. Eu consegui colher informações de que Renato e a diretoria, eles estão reunidos e conversando diariamente com empresários e possibilidades boas de reforços. Mas eles precisam do dinheiro. E isso é uma parte do clube que libera. E isso só aconteceu com essa pressão nos últimos dias, tanto do Antônio Brum quanto do Renato. Esse é o bastidor que eu consegui colher. O orçamento, ou o ajuste fiscal, ou o pensamento, ou o planejamento do Grêmio, ele se inverteu exatamente por conta do rival contratando, da pressão estabelecida, das carências identificadas e de que o Grêmio começou a ficar para trás em relação a vários clubes. A gente vai disputar uma Libertadores e, obviamente, precisa de um centroavante. Mais do que isso, precisa de um cara fazedor de gols. Mas o cara. E segundo o Renato, não vai ser apenas um, né? Porque daqui a pouco você não vai conseguir um grande cara. Então, você tem que trazer vários jogadores que possam compor o teu elenco para o Grêmio disputar as competições do ano. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu conheço o Renato. O Renato, com o Soares, na metade do ano passado, disse que se não chegassem mais, o Grêmio não ia disputar título.
para vocês terem uma ideia. E o Grêmio disputou. E chegaram alguns jogadores que até não performaram, né? O Luan, o Iturbe, o João Pedro Galvão, o Rodrigo Eli, o Bessosi, acho que até foi bem, menino, era uma aposta, até foi interessante. Acabou, né, do Grêmio fazer uma janela ali na metade do ano, meio que na correria, e não deu certo. E o resultado, ele pesa muito, né? Quando os jogadores não performam, você é cobrado. E é por isso que a diretoria está sendo cobrada. Agora, o Renato não cobrou a direção. O Renato, juntamente da direção, eles, digamos assim, eu não quero usar um termo que pareça algo pejorativo, né? Mas eles combinaram de fazer essa pressão pública e, com isso, mudou completamente a estratégia interna no clube para que agora o clube possa contratar. E aí você deve estar me perguntando, tá, mas e aí, Chico, mas vai contratar? Vai. Só que eu também consegui apurar que o Renato foi um pouco otimista em relação a essa semana, porque ele disse isso, né? Calma, até terça, quarta-feira a gente deve anunciar 2 ou 3 nomes. Aí eu perguntei, tá, mas e aí? Essa semana vai chegar? E aí me disseram, não, calma, não é bem assim. Mas a gente tem boas conversas encaminhadas com bons nomes. Mas a pessoa me passou um prazo um pouco maior, até o final do mês, que é quando fecha a janela da Europa. E aí, vocês sabem, né? Chega nos últimos dias, todo mundo começou a se acomodar. Muitas vezes, o cara que não consegue uma colocação interessante, ele começa a cogitar o futebol brasileiro. Opa, peraí, se eu voltar para o Brasil, no caso de um brasileiro, e se eu for jogar no Brasil, no caso de um estrangeiro, isso acontece. Então o Grêmio está se cercando de jogadores muito interessantes, pelo menos me falaram isso, e que nesses últimos dias de janela podem fechar com o Grêmio. O Grêmio tem aí fechado e alinhavado com alguns bons nomes. E aí eu agora, obviamente, estou nessa expectativa e estou passando essa expectativa para vocês. Me falaram de grandes nomes. Pelo menos um grande nome desses 2 ou 3 reforços que o Grêmio deve anunciar nos próximos dias. Se não for essa semana, semana que vem. E aí, me parece que tudo mudou no Grêmio. E mudou porque a necessidade bateu na porta. O Grêmio, que eu escolho acreditar sempre, precisa contratar. E nos próximos dias vai contratar. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!